dia para aqueles irmãos que eu não pude falar ainda. Nós estamos falando pelo nono domingo sobre uma vida centrada no Evangelho. E hoje cedo eu pensava sobre uma vida centrada no Evangelho. Eu fiquei me perguntando: o que é o Evangelho? O Evangelho. Tá, isso é uma vida centrada no Evangelho, mas o que é o Evangelho? Quem pode me responder? 30 segundos eu vou começar a chamar por nome, tá? Estou falando sério hoje. Quem pode dizer o que é o Evangelho? Fala. Oi? O que mais? Boas novas. O que mais? Oi? Ensinamento. O que é o Evangelho? Você tem uma vida centrada na Boa Nova, uma vida centrada no ensinamento, uma vida centrada na Palavra de Deus. O que mais? Oi? Uma vida centrada em Jesus, prática cristã. O que mais? Mais alguém aí? Graça. E assim, irmãos, nós estamos aqui reunidos mais domingo. Não sei se a música estava alta hoje, não sei se o café estava muito forte, não sei se está muito quente, se a temperatura está agradável. Mas qual é o propósito de nós realmente estarmos aqui? Ter uma vida centrada no ensinamento, na Palavra de Deus, em Jesus, como a Nicole disse. Que evangelho é esse? Que faz com que a gente saia da nossa casa e venha aqui? Porque assim, ontem nós estávamos no congresso, o pastor Evaldo Júnior, tocamos no congresso, lá na mesa, o pastor Evaldo Júnior falou um negócio que ele falou assim: cara, tem religiões muito mais legais que a nossa. Você podia estar em outro lugar. Na verdade, nós temos igrejas. Você já viu o tamanho da Lagoinha Nova? Lá na entrada de Santos? Sensacional. Alguém já falou? Olha, leva o Paulo para o gabinete. Quem mais? Pedro vem aqui e vai lá. Estou brincando. 30 anos que a gente se conhece, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Se não houver algo, irmãos, que mexa com você, eu podia falar sobre, nós falamos sobre perdão semana passada, nós falamos sobre missão, nós falamos sobre desempenho, nós falamos sobre fingimento, uma série de coisas. Eu falei para a Carol esse fim de semana, eu falei: cara, nós estamos seguindo o material. Eu falei: o tema desse domingo é conflito. Eu falei: falar de perdão é fácil. De conflito. Mas o que o Evangelho, irmãos, desperta em nós? O que essa vida centrada em Cristo, essa vida centrada na Boa Nova, essa vida centrada no Evangelho, o que isso faz nas nossas vidas? Porque nós poderemos falar de todos os assuntos possíveis, de todas as coisas, olhando pela visão, pela perspectiva de Cristo, de como termos uma vida centrada em Cristo, irmãos, pode fazer diferença para nós, e como a gente lida com essas coisas, como a gente lida com o perdão, como a gente lida com o conflito, como a gente lida com o desempenho, como a gente lida com o cansaço, como a gente lida com a enfermidade, como a gente lida com a falta de dinheiro, como a gente lida com as circunstâncias. Você cantou aí, irmãos. Não sei como é que está a tua conta bancária, eu não sei como é que está a tua saúde, eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, o que você vai enfrentar essa semana. E aquilo, eu posso discorrer aqui 15 minutos, 20 minutos falando sobre conflitos,
É a mesma coisa que eu pegar meus filhos, colocar aqui sentado e falar, vou te ensinar uma coisa. Não, eu vou falar. Vou falar agora que assim como eu estou fazendo é diferente. Nós podemos passar sobre todos os assuntos, nós podemos falar sobre todas as coisas, mas você tem professores muito melhores que eu para falar de perdão, de missão, de conflito na internet, no YouTube, em outras igrejas, pastores muito melhores, irmãos. Quem estava no congresso ontem sabe, vai entender o que eu vou falar. Quem não estava vai entender mais ou menos também. Então, o que você quer ser? Eu não sou um cara estudado, eu não sou um cara letrado e tudo mais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu olho a Graça e Paz e falo, como é que você enxerga? A pastora mais bonita da cidade está aqui. Eu falo, pô, o que eu posso fazer? Eu vou tentar ser o pastor mais bonito da cidade para emagrecer um pouco, porque os caras que estavam ontem lá são feios, né? Mano, você vai no YouTube aí, desculpa a brincadeira, você vai no YouTube aí, acha o que você quiser. Talvez uns 15 minutos, 20 que eu vou falar aqui. Agora, se a gente estiver aqui com a consciência de que a nossa vida precisa estar centrada em Cristo, irmãos, e nós cantamos de um Deus que é criador, um Deus que é grande, um Deus que nos ama incondicionalmente, irmãos. Aí, se a nossa vida estiver centrada nisso, realmente as circunstâncias vão vir, irmãos, vão vir forte, porque o mundo jaz o maligno. Bicho pega mesmo, irmãos. Nesses 80 anos, 90, 60, 50, que a gente está aqui como forasteiro e peregrino de passagem, o bicho pega mesmo, o calo aperta, irmãos. Se a gente não tiver nossa vida centrada em Cristo, não adianta. Então, se você não abrir o teu coração nessa manhã, se você não abrir os teus ouvidos, se você não ficar comigo nesses 15, 20 minutos, para que a palavra de Deus, irmãos, que eu não tenho nada para te oferecer, mas o que eu falar aqui possa tocar na tua vida, e que o Evangelho seja uma verdade em nós. A gente vai falar sobre perdão, missão, conflito, vai falar sobre drogas, sobre sexo, sobre santidade, sobre dízimo, sobre o que for, irmãos, baseado na palavra de Deus, e que o Evangelho, que Cristo, que a boa nova faça a diferença nas nossas vidas, que o Espírito Santo seja aquele que vai transformar, irmãos. E aí, talvez uma palavra que eu vou falar aqui vai impactar a tua vida. Mas para isso a gente precisa buscar ter uma vida centrada em Cristo, não é na igreja, não é no pastor, não é, irmãos. É uma vida centrada em Cristo, porque é o poder desse Evangelho, irmãos, é o poder desse Evangelho que pode fazer diferença em nós, porque nós somos perdoados, irmãos. Aqui, ó. Não vale nada, ninguém aqui, desculpa aí, começaram em mim, bando de pecadores, e Deus nos amou. Existia até um conflito entre nós e Deus por conta do pecado, e esse conflito foi sanado a partir do momento que Ele manda seu único filho, morre por nós naquela cruz e paga o que tinha que ser pago, para que o relacionamento fosse restabelecido. Irmãos, nós vamos passar por várias situações, e que a gente possa, como comunidade centrada em Cristo, uma comunidade centrada em Cristo. Para isso nós precisamos ter membros com a vida centrada em Cristo, a gente possa caminhar juntos, e a gente possa olhar as coisas que a vida vai trazer para nós de uma maneira bíblica, de uma maneira com base no Evangelho, e não de uma maneira carnal, porque como está escrito aí, é o Evangelho que proporciona um padrão e um modo saudável de resolver o conflito, de viver a vida, de passar por todos os problemas, pelas dificuldades. É o Evangelho que vai nos ajudar, irmãos, a brigar de uma forma justa, brigar entre aspas. O que nós vimos, irmãos, desses 9 domingos, é que conforme o Evangelho, é isso, irmãos, esse é o ponto-chave de qualquer conversa, conforme o Evangelho nos renova internamente, ele
precisa transbordar a partir de nós, para renovar, para guiar, para trazer para nós esse renovo em todos os nossos relacionamentos. Fomos alcançados por Deus. Se temos Cristo, então precisamos ter a nossa vida centrada nele. Esse evangelho nos renova, e ele transborda a partir de nós. Então, o relacionamento que Deus tem por nós, com amor, com graça, com misericórdia, resolvendo conflito, com perdão, com uma série de coisas, é o mesmo medida que nós temos com os nossos irmãos, renovando os nossos relacionamentos. Agora, vai ter luta? Vai ter dificuldade? Vai. Ninguém prometeu vida fácil. O fato, Jesus falou 2000 anos atrás: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci, como eu venci, vocês podem vencer. Paulo falou: ninguém recebe nada mais do que possa aguentar. E nada mais é comum nos relacionamentos, irmãos, do que conflito. Gostava de ouvir o pastor Silas falar sobre o lance no campo das ideias. Imagina, um monte de menino, jovem, adolescente, com um monte de conflito. Queria discutir sobre tudo, queria brigar por tudo, brigar no bom sentido por tudo. Ele falava: vocês podem discutir, vocês podem conflitar, o que seja, no campo das ideias. No campo das ideias, vocês podem conversar, vocês podem dizer que um é esquerdo, um é direita, um é Corinthians, outro é Santos, um gosta de vermelho, outro gosta de azul, não importa. No campo das ideias, vocês podem dialogar. Se você gosta de um som mais agudo, mais grave, de uma nota mais aberta, de uma nota mais fechada, a gente pode discutir sobre tudo. Agora a gente não pode deixar de se amar. No campo das ideias, a gente agora, a hora que acabar a conversa, a discussão, que seja, a gente está junto, irmãos, em Cristo, que a gente se ama. Porque é assim que Deus nos trata. E a gente peca de novo, a gente levanta e peca de novo. E ainda assim Deus continua despejando graça e misericórdia. Irmãos, se o Evangelho não está influenciando a maneira que eu e você lidamos com os conflitos, ou com conflitos, é bem provável que o Evangelho não esteja nos tocando profundamente. Irmãos, se os nossos, Jesus passa lá. Esses dias eu brincava com o Caio, os irmãos sabem, eu tive o privilégio, a oportunidade lá em 2015, 10 anos atrás, de ir em Israel, Jerusalém. Já falei isso aqui para os irmãos. Eu não jogo na Mega Sena, mas se um dia a Mega Sena jogar em mim, eu levo todo mundo lá para Israel. Eu falei para eles: um dia eu vou levar vocês, hein? Vocês vão crescer, eu vou levar vocês, porque eu gostei muito e eu quero que vocês vejam o que eu vi lá e tudo mais. Aí ele falou: aquela figueira lá do fruto que Jesus amaldiçoou, estava lá, hein? Está lá ainda? Ó, filho, não está, muitos anos e tudo mais, 2000 anos. Ele falou: mas tu sabe que aí ele começa, né? O Caio na escola, o apelido dele é Caio Google, porque ele sabe, desculpa, eu não estou falando do meu filho que tem isso, sabe muita coisa, muita informação. Ele começou a falar da sequoia aqui da América do Norte, que vive não sei quantos mil anos. Eu falei: tá bom, filho, beleza. Jesus um dia viu uma figueira e falou: cara, essa figueira, fruto, falou sobre fruto, dá fruto, não tem maldição e tudo mais, mas a boa árvore tem que dar fruto. Nós, se estivermos na figueira, se estivermos linkados na figueira, nós vamos dar fruto. O Evangelho é sobre isso. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida onde o Evangelho nos toca profundamente. Se as nossas atitudes não são atitudes de Cristo, fruto do Espírito Santo que habita em nós, irmãos, tem alguma coisa errada. O Evangelho não está nos tocando. Talvez o Espírito Santo não seja realmente o dono de toda a situação. Mas nós vamos errar, nós vamos pregar, nós vamos escorregar. Mas a gente vai começar de novo, a gente vai pedir perdão, a gente vai sempre olhar na direção para ter uma vida centrada no Evangelho. Talvez você possa pensar, irmãos, na briga mais recente que você teve, conflito, irmãos, é o tempo todo.
Eu falei para vocês, eu falei para Carol, cara, falar de conflito, meu Deus do céu. Tem conflito lá no trabalho, tem conflito às vezes em casa, briga, campo das ideias. Eu não concordo, tem que pinta de preto, não, quero pinta de verde. Não, põe o prato aqui, ó, assim, a besteira. Às vezes você está ali, você vai, faz parte. Mas quais foram as nossas ações? Quando a gente vive num conflito no trabalho, na escola, na faculdade, no prédio, na família, qual é? Que ações que a gente tem? E o material que nós estamos estudando, irmãos, dizem que existem dois perfis aí, num conflito. E o primeiro deles é o perfil daqueles que atacam. Aqueles que gostam de estar no ofensivo, aqueles que valorizam a justiça, e consideram muito importante apontar quem está certo e quem está errado. Eu tenho que deixar claro quem está certo e quem está errado. E eu listei alguns sinais daqueles que atacam, irmãos. Talvez esteja pequeno para você, aí eu vou ler. Aqueles que atacam, aqueles que lidam com a raiva ou a frustração, desabafando, despejando, jogando. São aqueles que defendem o ponto de vista de forma apaixonada. O cara se pega naquilo e vai. Aqueles que atacam são aqueles que fazem perguntas. Como você sabe? Prova o que você está dizendo. É aqueles que querem brigar até a briga acabar, sabe? Vai dando corda, mais um round. Aqueles que interrogam como um advogado de acusação, até tentando chegar até o âmago da questão. Aqueles que tentam ganhar discussão, porque é mais importante ganhar discussão do que amar o adversário. O que importa é ganhar discussão, não importa o estrago que vai ser feito. É aqueles que viram o foco da discussão para outra pessoa, mesmo quando o foco inicial era ele. Peraí, deixa eu mudar o foco aqui, colocar o foco, porque o meu perfil é de alguém que ataca. Um outro personagem nessa história, do outro lado, são aqueles que recuam. Um ataca ou um defende, um recua, sempre em posição de defesa, tentam evitar ao máximo, desconsideram o conflito. Quando pressionados a discutir, muitas vezes respondem com silêncio, com passividade, não querem. E alguns sinais, se tem alguns sinais daqueles que recuam, eles lidam com a raiva, com a frustração, escondendo, enterrando, têm opiniões, mas guardam para si. Eu não quero discutir, eu prefiro manter a paz. Fazem perguntas do tipo, não dá para discutir depois, precisamos falar disso agora mesmo, isso é tão importante, isso é mesmo importante. Estão sempre dispostos a evitar uma briga, não importa quem ganha. Irmãos, essas são duas formas típicas que eu e você reagimos ao nosso conflito. Eu não sei se você se identificou em alguma delas, eu me identifiquei em algumas delas, mas onde está o problema aí? Quando nós consideramos essas reações, seja dos que atacam, seja dos que recuam, normais. Normal. Considero essas reações naturais. Irmãos, se essas reações são normais ou naturais, é sinal. E até um talvez aí, mas eu quero até tirar esse talvez, é sinal que elas não são bíblicas. E aí, então, qual deve ser a nossa conduta para resolver os conflitos de maneira bíblica? E eu quero contar uma história para você que está lá em Gálatas, capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia, Gálatas, ou o smartphone aí, Gálatas, capítulo 2. Uma passagem aqui entre Paulo e Pedro, registrada lá em Gálatas 2, os versículos 11 ao 14, mas deixa eu te contextualizar.
A igreja primitiva está se expandindo pós-Jesus. Negócio maravilhoso, lua de mel, vento e popa, muitos convertidos, muitos batizados, muitos batizandos. E ela começa a se expandir, a igreja começa a se expandir além de Jerusalém. E um movimento que começa com os judeus, começa a se expandir com os gentios, que eram, os judeus eram considerados o povo de Deus, os aqui são separados do povo de Deus. Os gentios são aqueles que não fazem parte dessa, nós somos os gentios, né? Aqueles que não fazem parte da aliança, porque não são judeus, que não cumprem as leis, etc. A fé começa a alcançar esses caras começam a se converter a Cristo, eles entendem e começam a se converter a Jesus. Os cristãos, os judeus, começam a embutir práticas deles, que já eram tradicionais na sua vida de adoração a Jesus. E os gentios não tinham nenhum vínculo com esses costumes judaicos. Circuncisão, restrição alimentar, não pode comer essa carne, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Os gentios, vida normal, foram acostumados dessa maneira. Pedro, que era um judeu, entendeu o Evangelho, ele entendeu o Evangelho suficientemente para acolher os gentios sem nenhuma restrição. A gente vê isso em Atos, capítulo 10, do 9 ao 48, você vê Pedro acolhendo os gentios. Só que quando Pedro vê mestres judeus, legalistas, que vinham de Jerusalém, começarem a impor os seus costumes, as suas leis, aqueles gentios, aqueles recém-convertidos, eles estavam na região de Antioquia, e Pedro estava ali também, tendo comunhão. Pedro estava comendo com os gentios, e aí ele começou a ver os judeus, os mestres, fazerem coisas diferentes. Ele começou a se afastar dos gentios, ele queria agradar os judeus, os legalistas. E a atitude de Pedro dá a entender que ele concordava com aquilo que os judeus legalistas estavam fazendo. E Pedro é tão influenciador naquele momento que ele não fica sozinho. Um dos seus companheiros, que era Barnabé, também segue o mesmo caminho de Pedro. Com isso, Pedro e Barnabé caem, podemos dizer, em hipocrisia. Eles até professam que eram um dos gentios em Cristo, porém eles estavam agindo de uma maneira totalmente diferente dessa unidade. Paulo se liga na história e fala: mano, tem alguma coisa errada acontecendo. Paulo sabia que não podia ignorar o comportamento de Pedro, só que ele tinha que agir de uma maneira certa. E aí nós vamos ver a atitude de Paulo em Gálatas 2, 11, 14. Gálatas 2, 11 a 14, está bem pequenininho aqui, mas se você tiver com a sua Bíblia, o seu smartphone aí, dá para a gente ler junto. Vou ler versículo 11. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Estou lendo na linguagem de hoje, tá bom? De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus?
Irmãos, Paulo é sempre um cara inteligente, um cara perspicaz, um cara esperto. Paulo fala, mano, como é que você quer convencer os caras a viver como judeu se você não está vivendo como judeu? Irmãos, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu li esse versículo foi como é que eu e você queremos viver como cristãos, como evangélicos, como que fossem. Nós queremos de alguma maneira convencer ou mostrar, não convencemos ninguém de nada, a gente planta uma semente em Jesus que vem e faz a transformação. Como é que a gente quer fazer qualquer coisa se a gente não vive como cristão? Como é que a gente quer mostrar Cristo se a gente não tem uma vida centrada no Evangelho? Como é que a gente quer mostrar Deus se a gente não vive uma vida refletindo o fruto do Espírito? É isso que Paulo está dizendo para Pedro aqui. E aí Paulo se aproxima, a primeira coisa que ele faz, ele se aproxima de Pedro. Ele faz isso publicamente, irmãos. Ele não evitou Pedro, ele não fez fofoca, ele não tentou intimidar Pedro, mas ele faz uma confrontação diretamente à pessoa, não mandou recado, não falou por outro, diretamente à pessoa que estava em conflito. Nesse caso, nós vemos no texto um confronto público, mas nem sempre é necessário. Você não precisa, então eu vou pegar a pessoa que eu tenho um conflito, vou levar lá na frente da igreja e começar a discutir lá, não. A questão tinha se tornado pública, as pessoas viram o que Pedro estava fazendo, o que Barnabé estava fazendo, e tinha consequências graves, porque estava fazendo uma separação entre aquela igreja, que começava ali os judeus num canto e os gentios no outro. Paulo certificou-se de que um confronto público, confrontar Pedro publicamente, era aplicado àquela situação. A motivação de Paulo, irmãos, esse é outro ponto-chave para nós aqui. Puder aprender mais essa hoje, irmãos, a gente sai bem daqui hoje. A motivação de Paulo não foi autodefesa, ou interesse próprio, mas Paulo estava defendendo o Evangelho. Eu lembrei de Jesus, lembra? Chega no templo, bom comércio, um monte de gente vendendo lá natura, vendendo. Pode vender. Bom? Jesus viu um monte de cara como os caras estão vendendo indulgência, está faltando oferta, aí tu quer ofertar alguma coisa, tu não tem oferta, eu te vendo aqui um animalzinho, isso e aquilo, uma série de coisas. Jesus fica ali irado, mas não peca. E ele não está ali se autodefendendo, ele está ali defendendo o Evangelho, é isso que Paulo faz. Versículo 14 diz, eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho. A preocupação de Paulo é com o Evangelho, e com os relacionamentos na igreja. Como a resposta, irmãos, aos nossos conflitos tem ajudado na defesa do Evangelho? Os nossos conflitos diários, aquele que a gente vai ter amanhã, talvez hoje, essa semana, como isso tem ajudado na defesa do Evangelho? Como isso tem mostrado que nós temos uma vida centrada no Evangelho, uma vida centrada em Cristo? Paulo apresentou a questão com clareza para todo mundo que estava ouvindo, pediu uma resposta de Pedro, fez uma pergunta para Pedro, versículo 14, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu, então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus, Pedro? Mas o confronto centrado no Evangelho reflete a aproximação de Deus em relação a nós no Evangelho. Nós não estamos exigindo, pedindo, aconselhando, estudando juntos, entendendo nada diferente do que Deus já fez por nós. Deus não derramou sua ira por nós, Ele poderia, nós éramos pecadores, Ele não fez isso, Ele nem se retirou de nós, Ele nem nos esqueceu, mas Ele sacrificialmente se aproximou de nós na pessoa de Jesus, cheio de graça e de verdade. Jesus confrontou o pecado e providenciou para nós um caminho de reconciliação.
Assim, irmãos, o Evangelho fornece o padrão para nós, para a resolução de qualquer conflito, irmãos, seja onde for, de forma bíblica. Porque é por meio do Evangelho, irmãos, que nós temos a motivação correta: amor. Recebemos amor de Deus. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida de pessoas que amam. Confiamos, temos fé, e temos um meio para resolver o conflito, assim como Deus despejou em nós graça e verdade, é assim que nós podemos fazer. Irmãos, o Evangelho nos chama a nos arrependermos das nossas inclinações pecaminosas, seja em qualquer situação. Estamos falando sobre atacar, sobre se retrair, mas nós somos convidados a resolver conflitos pela fé, com humildade, confiando que o nosso propósito, irmãos, é glorificar a Deus. A gente deve abrir mão do modo natural, normal de resolver as coisas, para adotar o modo do Evangelho, porque nós somos filhos de Deus, e se nós temos uma vida centrada no Evangelho, então nós vamos resolver como o Evangelho nos ensina. Se nós temos Cristo, nós vamos então resolver como Cristo quer que a gente resolva. Leandro, como lidamos? Muitas situações, eu sou irritado, pisam no meu pé, é uma série de coisas. O material tem uma tabela, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, eu já estou encerrando. Irmãos, o que está no coração quando a gente passa por uma situação assim? A gente quer uma justiça própria, a gente quer provar algo, a gente quer achar que a gente está sempre certo. Do outro lado tem alguns que, aqueles que recuam, que vivem segurança, mas o Evangelho diz que o que tem que ter, irmãos, é arrependimento, e tem que ter perdão. Deus me perdoa. Justiça própria para quê? Isso que vem de Deus. Perdão. Perdão. Pedimos perdão para Deus, pedimos perdão para as pessoas que estão envolvidas. O que tem que estar no nosso coração, irmãos, é o desejo de consertar, de perdoar, é o desejo de se arrepender. Qual é a fonte de poder que a gente tem? Muitas vezes é a carne, é o orgulho, ou muitas vezes é o medo. Irmãos, uma vida centrada no Evangelho, a nossa fonte de poder é o Espírito Santo. Nós não estamos preocupados com a nossa imagem, nós não estamos preocupados com a aprovação de ninguém. Nós, pela fé, declaramos que confiamos no poder do Espírito Santo, para que nos livre da carne, para que nos livre do orgulho, para que nos livre do medo. Durante o conflito, qual o compromisso que eu tenho? Meu compromisso é estar certo. Aqueles que recuam têm o compromisso de evitar o conflito, irmãos. Segundo o Evangelho, o compromisso que a gente tem é de se relacionar, de amar, é de se compreender, é de se entender, é de buscar uma resolução. Nada além disso deve ser a nossa busca, nada além disso deve ser aquilo que nós desejamos. Nós não queremos discutir, dominar, nós não queremos nada. Nós queremos comunicar a verdade, a graça, resolver respeitosamente o conflito que precisar ser resolvido, e convidar para que a outra pessoa faça o mesmo, para a honra e glória do Senhor. O sentimento que eu tenho, eu estou nem aí, é tudo um risco, diz aí o material, a vida é um risco. Aqueles que recuam, a vida é menos dolorosa.
O Evangelho diz que nós vamos sim ter dificuldades, mas nós podemos orar para que a vontade de Deus seja feita em nós, e que a gente seja capacitado a resolver o que tiver que resolver. Qual é o alvo, irmãos, de todas as nossas atitudes, seja no conflito, seja de qualquer situação? O alvo disso, irmãos, é a glória de Deus e o bem dos nossos irmãos, porque eles são mais importantes. Se a gente precisar, a gente dá a nossa vida por eles. E aí, irmãos, a gente vai ver restauração, a gente vai ver reconciliação, a gente vai ver a glória de Deus sendo manifesta nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Gálatas, nós lemos Gálatas 2, lemos do versículo 11 ao 14. Se você pode continuar a ler o texto depois na sua casa, e você vai ver como essa história termina. Mas lá no versículo 20, irmãos, nós temos esse versículo maravilhoso que foi deixado por Paulo na sua carta àquela igreja que estava lá em Gálatas. E o versículo que você conhece diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, como nós vivemos uma vida centrada no Evangelho? Como nós fingimos ser alguém que nós não somos? Como nós vivemos uma vida que não importa o desempenho? Como nós lidamos com os conflitos? Como nós nos relacionamos? Como nós perdoamos? Como nós vivemos uma vida de missão? Como nós vivemos para a honra e glória do Senhor? Interrogação. Quando a gente entendemos que já não somos nós que vivemos, quando nós entendemos que nós fomos crucificados com Cristo, e quem vive em nós a partir desse momento é o próprio Deus. E a vida que a gente vive agora, a gente vive pela fé no Filho de Deus, esse que se amou e se entregou por nós. Nós só vamos poder, irmãos, viver uma vida centrada no Evangelho se nós realmente deixarmos Deus viver em nós. Nós só vamos viver uma vida centrada no Evangelho se a gente, pela fé no Filho de Deus, viver essa centralidade do Evangelho, deixando que Deus seja Deus na nossa vida, que o Espírito reine, que Deus reine nas nossas vidas, e que todas as situações que a gente vai passar, irmãos, sejam os conflitos, sejam os perdões, sejam os fingimentos, sejam tudo aquilo que vai se levantar, as dores, as dificuldades, nós precisamos viver numa ótica de que eu não sou mais que vivo, porque nós somos comprados por outro preço, crucificados com Cristo. Não sou eu, Leandro, que vive mais, é Cristo que vive em mim. Esse, irmãos, é o segredo para viver uma vida centrada no Evangelho. Esse é o segredo para viver uma vida de glórias a Deus. Esse é o segredo para viver uma busca por santidade. Esse é o segredo, irmãos, para nos levantarmos diariamente, para estarmos aqui celebrando juntos, é vivermos essa centralidade no Evangelho com a certeza de que Deus habita em nós, e é Ele quem vive, é Ele que reina. Não é a nossa carne, não é a nossa vontade, não é o normal, não é o natural, mas é Cristo que vive em nós. Esse é o segredo, irmãos, para que nós possamos viver uma vida para a honra e glória a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai,